Um vinho de R$ 400 versus um vinho de R$ 50. Vamos analisar nesse vídeo aqui a comparação desses dois vinhos que têm estilos parecidos. É claro, esse vinho aqui é um vinho verde da região de Monção e Melgaço, que é uma região prestigiada, uma sub-região de vinho verde. A variedade Alvarinho e Trajadura, um blend, duas variedades que são comuns nessa região, e um rótulo que custa R$ 50. E aqui do outro lado é um Chablis de grande produtor, uma maison muito famosa, que é o Louis Latour 2023, a safra desse vinho. E eu fiz a avaliação desses dois rótulos. E o que é interessante isso aqui é o seguinte: sempre que você bebe vinhos, que você compra vinhos, se relaciona com essa bebida, é muito comum você acreditar que o preço é um fator determinante para a qualidade de um vinho. E aí, quando você faz esse tipo de comparação, quando você bebe vinhos de estilos próximos, é claro que cada um guarda as suas nuances de tipicidade, de região, de variedade, de método de produção, mas eles estão dentro de um mesmo estilo, que é, por exemplo, os vinhos brancos mais leves, mais frescos, com acidez mais destacada. E aí, quando você faz esse tipo de comparação, é importante que você faça ela, porque por mais que você entenda a tipicidade de Chablis, por exemplo, ou a tipicidade de vinho verde, é crucial a gente ter em mente que quando você procura um vinho, você não quer necessariamente beber Chablis, você não quer necessariamente beber um Bordeaux, você quer beber um vinho com tais características que vão combinar com aquele momento. Você chega em casa procurando um estilo de vinho, você pensa no estilo de vinho, nas características que estão em sua mente, aí você procura um vinho que tenha isso. Então, esses dois vinhos aqui, eles conversam em termos de estilo, cada um guardando as suas devidas características, obviamente. E eu fiz a avaliação desses dois vinhos aqui, né? O que é interessante é isso. Eu fiz a avaliação desses dois vinhos justamente porque eu queria entender um pouco mais como é que um Chablis de entrada de um grande produtor se comporta quando comparado com outro estilo de vinho que é próximo, que é muito mais barato. E qual foi o resultado? Interessante, né? Espantosamente, eu dei notas parecidas para os dois vinhos. 7,5 para o Monção e Melgaço, que eu recomendo, inclusive fortemente, porque é um vinho que custa R$ 50. E ele entrega um equilíbrio, um vinho equilibrado. Tem um sutil residual de açúcar, mas tem uma acidez que equilibra ele ali. Tem notas cítricas, um frescor muito comum do estilo de vinho. Então, é um vinho verde bem interessante, inclusive melhor do que vários desses famosos aí, Calamares, Casal Garcia. Esse vinho entrega mais, é muito mais equilibrado, muito mais consistente em termos de aromas e sabores. E avaliei também o Chablis da Louis Latour. E o Chablis da Louis Latour é um vinho até razoavelmente equilibrado e que também entrega a tipicidade da região. Mais fresco, é um vinho que tem notas cítricas, uma sutil salinidade. Só que esse vinho, ele é simples para um Chablis. Ele é simples para o que ele entrega e para o que custa. Esse vinho custa R$ 400. Eu paguei na promoção 349, mas nessa loja que eu comprei ele custa quase R$ 500. Então você imagine pagar quase R$ 500 num vinho que tem até um razoável equilíbrio, mas é estreito em termos de complexidade, é estreito em termos de intensidade, de precisão das suas notas, e também é um vinho que carece de persistência, ele não emociona e custa 8 vezes esse aqui. Então, é por isso que é muito importante que você aprenda a degustação, né? A prática da degustação, ela te permite que você tenha autonomia para visualizar, para perceber, para sentir, para cheirar, para interpretar aquilo que você está bebendo, para não se tornar refém, por exemplo, de grandes vinícolas. Essa marca aqui, e eu entendo até o sucesso dela, tá? A Louis Latour é uma grande maison há séculos que eles são negociantes e eles também produzem vinhos. Eles sempre compraram uvas e fizeram vinhos e vendiam em grandes volumes e em determinado momento da história foram comprando vinhedos e tal, e hoje são uma grande operação, né? São gigantescos. E eu entendo que esse tipo de negócio ele é valioso, especialmente para o cliente, para o consumidor, que, por exemplo, não conhece Chablis, que nunca ouviu falar. E ele, quando encontrar um Chablis num ponto de venda, numa loja padrão, num supermercado, ele vai encontrar esse rótulo.
porque esse rótulo tem penetração, ele consegue chegar ao grande público. Isso é louvável. Você vai ser apresentado ao Chablis. E esse rótulo especificamente aqui, isso aqui é um Chardonnay, né? Em Chablis se planta exclusivamente Chardonnay. E esse rótulo aqui, ele entrega uma certa tipicidade, safra 2023. Só que ele custa R$400, entendeu? Então você vai pagar muito caro por essa pedagogia. Existem Chablis de melhor qualidade, um deles que eu posso te indicar aqui facilmente, não sei se ainda tem no estoque, é o Chablis Gauthieron, que tem na Delacroix, que custa R$300. É um Chablis que eu dei 8,5, um Chablis muito bom, que tem camada, tem complexidade, tem amplitude. É um vinho interessantíssimo. Guarda muito o estilo de Chablis, mas com muito mais estofo do que esse rótulo, por exemplo, que custa mais caro. Então, é compreensível que esse vinho aqui exista, que ele apareça nos supermercados, mas é importante que você entenda que ele é caríssimo para o que entrega. E aí vem o ponto importante desse vídeo aqui. Aprenda a degustar vinhos. Porque quando você degusta vinhos, você consegue entender, por exemplo, olha, na piscina, por exemplo, em um lugar fresco, isso aqui vai muito bem e custa 8 vezes menos do que um Chablis. Ah, mas não é um Chablis, mas esse Chablis não entrega quase nada. É um Chablis simples. É um Chablis que eu não recomendaria por R$100. Eu não pagaria R$100 nele. Nesse aqui eu compraria uma caixa. Porque ele entrega. É claro, se você está interessado em beber vinho, se você está interessado em frescor, em citricidade, em refrescância, em versatilidade, esse vinho entrega muito bem. Agora, se você quer instagramar, quer mostrar que está tomando Chablis, ou se você não faz ideia do que seja Chablis e só tem esse vinho na sua cidade e não consegue chegar pela internet, e hoje é difícil, você consegue comprar vinho pela internet de quase todos os lugares do Brasil. Então, é um vinho que eu não recomendo, é um Chablis que eu não recomendo. Só para os desavisados, que nem estão vendo esse vídeo, por exemplo. Agora, se você quer beber um Chablis de qualidade, tem coisa muito melhor do que isso aqui. E se você quer tomar um vinho branco leve, fresco, cítrico, com acidez destacada, versátil, existem vinhos verdes, por exemplo, que cumprem essa função. Esse aqui, o Adega de Monção, é altamente recomendável. Então, aprenda a degustar, porque quando você degusta, você faz isso que fiz. Você entende de fato por que esse vinho não vale. Você entende de fato por que você pode encontrar rótulos de outras regiões, de outros produtores, de outros lugares, mas que tem aquele estilo e que podem cumprir a função. É isso que a degustação faz. Ela permite que você tenha autonomia e senso crítico. É isso que eu pratico, por exemplo, lá na Confraria das Raposas, a comunidade virtual que eu criei com esse objetivo. Que os enófilos que estão lá, são mais de 300, nós praticamos a degustação. Nós avaliamos um vinho. Eu tenho uma sistemática de avaliação, né? Que eu ensino para eles através de videoaulas que ficam gravadas lá, através da prática da degustação com 3 lives no Instagram. Eu escolho 3 rótulos antecipadamente, de vinhos da faixa de R$70 a R$300 mais ou menos. Então eles compram 1, 2, 3 rótulos por mês e nós degustamos juntos. Não somente isso, tem aulas pelo Zoom de vez em quando também. Nós discutimos cada confrade que possa lá no grupo de WhatsApp, porque nós também temos um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, eu peço para que os confrades falem, não só tirem dúvidas, mas que eles falem também dos vinhos que estão bebendo. Que vejam as aulas onde eu explico como é que avalia visual, como é que entende olfato, paladar, como é que se avalia, que se julga um vinho a partir de equilíbrio, complexidade, intensidade, persistência e emoção, como é que você interpreta aquilo que você está bebendo. E é claro, só faz sentido você fazer isso se você gasta dinheiro em vinhos, se você investe nessa bebida, se você compra rótulos ao longo do mês, se você gasta o seu tempo, o seu dinheiro, é altamente recomendável que você aprenda a degustar. Porque é desse jeito que você vai construir autonomia. É desse jeito que você vai perceber, por exemplo, que esse Chablis não vale nem R$100. E esse vinho aqui vale R$50. Altamente recomendável. Você só consegue fazer isso porque você degusta, porque você interpreta o vinho. Se você quiser saber como é que funciona a nossa comunidade, o link está na legenda desse vídeo aqui. Altamente recomendável você participar da Confraria das Raposas, aprender a degustar, se você gasta dinheiro com vinhos, tempo
e dinheiros. Portanto, sai desse vídeo aqui sabendo que rótulo famoso, marca, olha aqui, não sei se você está vendo aí, marca não indica vinho bom. Tem muito vinho bom caro que não entrega. Muito, mas assim, ó, de monte. Tem motivo. Investiram no marketing, produziram uma marca famosa que tem penetração mundial, consegue chegar a mais clientes pelo storytelling, pelo marketing, pelo branding que eles constroem. E isso é precificável, isso é compreensível. Tem gente que inclusive compra vinho para tirar sua onda, para postar na internet e dizer, olha, eu estou tomando isso aqui, eu estou tomando vinho famoso, eu estou tomando rótulo que novo rico gosta de beber, né? Quando você ganha dinheiro e você não conhece de vinho ou de qualquer outra coisa, quando você ganha dinheiro rápido e você não tem os sinalizadores do que é o sofisticado, você vai no que está mais famoso. O que é mais famoso de vinho tinto, português, peramanca? Bom, aí o novo rico compra peramanca. Peramanca vale os 4 mil? É claro que não vale. Ah, o que é que tem de Mendoza? O Volturno. O que é que tem de Mendoza? Os Catenas. Valem? De maneira nenhuma eles valem. Nem metade do que cobram. Nem 20% do que cobram. Mas o sujeito paga naquilo porque ele não entende de vinho, mas ele tem dinheiro e ele quer se distinguir, ele quer se destacar, ele quer mostrar que tem dinheiro, que é diferente. Aí tudo bem. Se você faz isso, se você conhece alguém que faz isso, nem adianta discutir porque essa é a fase dele, esse é o tipo de relação que ele está construindo com o vinho. Tudo bem. Agora, se você quer desenvolver autonomia, se você de fato gosta do líquido, se você investe nessa bebida, se você quer ter uma relação mais aprofundada com o vinho, aí são outros 500. Aí você precisa realmente entender a degustação, porque você não quer instagramar, você não quer tirar onda, você quer beber bem. Você quer gastar o seu dinheiro e colocar um vinho bacana ali para os seus amigos, que eles nem vão conhecer aquele rótulo, mas eles vão beber o vinho e dizer, que negócio bacana. Adorei esse vinho, aonde você comprou? É isso que você quer. Se você quer isso, se você gasta dinheiro em vinhos, altamente recomendável que você aprenda a degustar. Crucial para o enófilo que não é só um simpatizante, que não é só um entusiasta, que está ali refém do marketing, que até compra vinho, tem uma adegas em casa, um rótulo ou outro, mas se você é um enófilo, se você já vê o vinho como um caminho para viver a vida de maneira interessante, comer bem, viajar, estudar uma série de coisas, né? Porque o vinho tem esse convite, você estuda um monte de coisa, biologia, história, geografia, cultura, gastronomia, o vinho tem esse convite. Se esse é o seu caso, degustação é crucial e é importante que você desenvolva essa lógica de saber que rótulo não indica qualidade. Preço não indica qualidade. Está aqui 2 exemplos muito claros de vinhos que um é honesto, recomendo por R$50 esse vinho aqui, facilmente encontrável, um vinho verde altamente recomendável, melhor inclusive do que Casal Garcia e do que Calamares, por exemplo, e um Chablis que tem uma certa tipicidade, mas que não vale R$100. Então, o assunto do vídeo é que você saia daqui entendendo que senso crítico é importante, degustação é importante para que você não caia em ciladas. Inclusive, se você não acha que o momento é de aprender a degustar vinhos, eu tenho um guia de vinhos, tá? Todos os vinhos que avalio, eu coloco num guia de vinhos, onde mensalmente eu disponibilizo para os assinantes toda a avaliação que faço, visual, olfato e paladar, o que descrevo, como é que eu comento aquele vinho, equilíbrio, intensidade, persistência, tudo que eu avalio do vinho eu coloco nesse PDF. São de 30 a 40 rótulos, onde eu coloco ali as recomendações, se de fato eu recomendo ou não. Esse vinho, por exemplo, ele vai estar no guia, na verdade ele está no Guia de Vinhos passado, 14ª edição. Se você assina o plano anual, por exemplo, você tem acesso a todas as edições anteriores. Então você vai ter acesso a mais de 400 vinhos do banco de dados e mais os 30 a 40 rótulos mensalmente. Então tenha em mente o seguinte, se eu quero degustar, me aprofundar, assistir aulas, cursos, me aprofundar realmente no mundo do vinho, assine a Confraria das Raposas. Agora, se você quer só indicações para beber melhor ao longo dos meses, você vai pegar ali das 40, das 30, você vai ter 1, 2, 3, 4 recomendações ao longo do mês, isso já é positivo demais. Então você vai ter acesso à indicação de vinho através dos guias ou a um aprofundamento na arte da degustação.
Aí você vai entender qual é o seu momento. O fato é, os dois são muito baratos para o que se propõe. Primeiro porque o guia de vinhos você vai pagar R$ 39,90 por mês. Isso é mais barato do que esse vinho aqui, para ter acesso a mais de 400 indicações. Então, por menos de R$ 40 você vai ter acesso a mais indicações. Que um vinho errado já paga isso. Se você comprou esse Chablis aqui, você já perdeu R$ 400. Então, a indicação é crucial. E a Confraria das Raposas, você vai pagar R$ 89,90 por mês para ter aulas mensais, degustação prática, grupo de WhatsApp com uma série de indicações, não só minha, mas de outros confrades, onde você vai ter acesso a um conteúdo aprofundado. Se você está nesse nível, recomendo a Confraria das Raposas. Se você quer indicações, recomendações mensais, aí sim, eu recomendo o Guia de Vinhos, que vai te ajudar a escolher melhor ao longo do mês. Esses dois vinhos, inclusive, estão lá. Então sai desse vídeo com essa visão. Não caia no papo de rótulo, de marketing, de vinícola famosa, se você de fato se interessa pelo líquido. Esse Chablis aqui não entregou. Esse vinho verde de R$ 50 entregou. Portanto, desenvolva o seu senso crítico. Ele é fundamental para que você não caia em cilada e respeite, acima de tudo, o seu bolso, o seu dinheiro e os seus momentos de prazer, porque é isso que a gente quer, escolher um vinho que dê prazer para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Comente aí se você conhece algum desses dois rótulos, se costuma beber Chablis, beber vinho verde, o que você mais aprendeu com esse vídeo aqui. E se quiser informações tanto da Confraria das Raposas quanto do Guia de Vinhos, os links estão na descrição desse vídeo. Nos vemos em breve.